Que bom que a gente cantou essa música agora de manhã. Embora você tenha falado para a gente cantar com alegria, não dava muita, né? Dava um clima assim muito grande. Porque é a hora do choramingo diante de Deus, né? Está difícil, está doendo. E uma das coisas boas na liturgia é a gente poder fazer isso. Dizer, está doendo, está difícil, ajuda no Senhor. Que bom que a gente pode dizer isso. Mas vamos lá, temos um sermão para cuidar. E isso tem que resolver também essa parte do choramingo diante dele. E agora, com esse choramingo, afinal, o título que foi dado aí no boletim, como saber se a sua fé é verdadeira e vai te salvar? Como se não bastasse um monte de sofrimento, ainda vem essa pergunta? O senhor quer colocar dúvida, é isso? Não. Se você nunca se perguntou isso, acho que devia. Bom, a gente lida com isso o tempo inteiro, não é? Como é que você sabe que o mel é puro? Que o pão de queijo é de Minas? Como é que você sabe essas coisas? Todo mundo diz que o pão de queijo é de lá, mas é mesmo? Como é que você sabe se o mel é puro? Como sabe se o ouro da sua aliança é ouro mesmo? Ou aquela mordidinha na medalha? Na mordidinha dá para saber, mas é um dos testes. Como saber se a gasolina não é adulterada? Como saber se a camisa Polo Lacoste na feira dos importados é legítima? Eu coloquei essa, mas eu achei que não ia cair bem. O fato é que a vida de consumidor ela não é fácil. Ela não é fácil. A gente não sai por aí cheio de apetrechos, testando as coisas. Você acredita no açougueiro, no dono do posto de gasolina, que você nunca viu, naquele corcel, vendendo mel puro, naquela lojinha em Pirinópolis, vendendo pulseira de prata, e na loja que você comprou suas alianças de casamento. Quem é que podia adivinhar que um miolo de alcatra pode ser transgênero e virar picanha? Quanta gente já foi enganada com esse corte, não é? Você fala assim, rapaz, essa picanha está diferente. Não tem aquele gosto que eu vou numa churrascaria. Em geral, você vai testar os produtos, exceto a camisa, é claro, depois de ter comprado. É depois que o carro engasga. Que você fala, essa gasolina, não sei não. Você levou o mel para casa, colocou na geladeira. Se endurecer, talvez seja mel. Ou, naquela colher de mel, você pinga umas gotas de vinagre. Espumou? Falso. Ou então um copo de água, um copo com água. Você coloca um pouco de mel ou num papel toalha e você já sabe, ficou no fundo ou demorou para ser absorvido, boa chance de ser mel. Boa chance. Além disso, o mel não precisa de data de validade. Comprou mel, está lá escrito data de validade. Aí você fala, tem algo estranho aqui. Quando for prata ou ouro, o teste do ácido é muito bom. Mas eu não vou contar porque é perigoso e meus ouvintes adultos não são confiáveis. Deem-se por satisfeito com o teste do ímã forte. Atraiu a aliança, seu noivo te enganou. O ouro e a prata não deveriam ser atraídos por um ímã. Quanto à prata, eu amei o teste do gelo. Afinal de contas, é uma das formas de determinar se algo é feito de prata genuína. A prata é o metal com maior condutividade térmica. Então, você colocou num cubo de gelo, vai rapidinho entrar nele, ou vai derreter com mais rapidez do que outro metal. Faça um teste. O teste da gasolina, então, todo mundo anda com um tubo de plástico, não é? E todo mundo anda com vidro e uma proveta para mexer. Acho que não, né? Ninguém faz isso. Chega no posto de gasolina, com licença, só um pouquinho. Eu preciso fazer um teste aqui antes. Você não faz isso. O que a gente faz? Espera o carro engasgar e nunca mais volta naquele posto. Nem chama o advogado. Geralmente, você sabe que, sei lá, vai para as calendas. Sobre a camisa Polo Lacoste, eu nem quero comentar sobre o lugar onde você vai comprar. Uma original, você já sabe, tem um logo bem detalhado do crocodilo do lado esquerdo, na parte da frente, não aqui em cima. Geralmente está alinhado com o segundo botão, pode estar com a basezinha da costura, mas a costura é impecável. Aqueles 2 botões, é botão com linha cruzada em 4? Esquece, não é Lacoste. Tem que ser 2 furos.
Mas isso você já sabia, não é? Quando você virar do avesso a blusa, aí você vê um colorido no jacaré e fala assim, falso. Não aparece nada, não aparece a cor do jacaré. Mas isso você já sabia. A verdade é que todos os testes, eles dão apenas um direcionamento. A gente não tem muita habilidade com as coisas. A gente acredita no corcel. É mel, é puro. Você sempre acha que conhece, mesmo que haja variações do tipo de mel. Mas você se acha um especialista. Mas sabe que já se satisfez com glucose de milho. Bom, é por isso que existem selos de autenticidade. Selos. Todo mundo busca o tal do selo, dos especialistas. Você leva para um especialista. Afinal, você não conhece o açougueiro, mas você leva para um quando você quer tirar uma dúvida. Você leva para um apicultor quando quer tirar uma dúvida, ou para um ourives. Porque o teste mesmo, você sabe que você poderia fazer, mas você acaba não fazendo. O nosso texto, na carta de Pedro, ensina que as provações revelam uma fé que louva a Deus, mesmo sem vê-lo ainda. Veja só. Pedro, ele quer impressionar as nossas mentes e os nossos corações, como bem fizeram os pastores Marcel e Emílio, já nos 2 primeiros sermões aqui em Pedro. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, chamado pelo pastor de o Deus Trino, eles elegeram pessoas para viverem sob a sua aliança. Aí a pergunta que foi feita é, vocês já estão percebendo o sotaque de vocês? Você consegue notar o sotaque deles? É crente, não é? O jeitão deles fazerem as coisas, não é jeito de quem é de outro país? Dá para perceber, a gente vai virando cada vez mais estrangeiro. Nós estamos longe de casa, é verdade, mas por causa da habitação do Espírito Santo, nós estamos inseridos num corpo. E aí nós partimos o pão, partilhamos do cálice, e isso faz parecer que está tão perto, não é? A gente está longe, mas essas coisas fazem parecer que está tão perto. Mesmo quando a dor mais forte bate, quando a doença no nosso planeta ceifa vidas de irmãos, parentes, a gente sabe que a gente também vai ressuscitar. Longe de casa que nem refugiados. Nas horas difíceis é fácil perder a confiança. É por isso que a gente continua a elogiar Deus, a se reunir para elogiá-lo, porque Ele nos salvou. Aliás, Ele nos fez nascer de novo. Ele nos libertou da rebelião e da culpa. Foi isso que nós ouvimos. Corações abatidos e sofridos, foi o que eu marquei do sermão passado. Precisam adorar para serem lembrados de verdades essenciais que nós costumamos esquecer quando nós estamos tristes ou oprimidos. A forte mão de Deus é aquela que nos segura firmes. É verdade que nós já tropeçamos. E certamente nós ainda nos cansaremos muito nessa viagem. A gente vai fazer, Deus, eu não quero andar, já chega. A gente vai fazer muito disso. Mas Deus nos salvará. Obrigado então, Marcel e Emílio, porque essas coisas impressionam nossas mentes e os nossos corações. Mas Pedro não para aí. Ele escreve acerca de pessoas que foram escolhidas antes que o tempo e o espaço existissem. Quando o mundo foi criado, essas pessoas já pertenciam a Deus. Isso é incrível. Na história, no tempo e no espaço, os crentes em Deus aprendem que há uma esperança incorruptível, que é a salvação, que está prestes a ser revelada. Bom, essa herança, ela está reservada para aqueles que creem em Jesus Cristo. Essa herança está não só reservada, mas preservada, para que nós saibamos que está além do alcance do perigo. Sabe, não é como esses produtos que a gente compra que não pode ficar no sol, tem prazo de validade, que estraga com a luz e com o calor. Porque a salvação, ela não estraga nem com os nossos pecados. Pode fazer o teste que você quiser, vai, prova. Quer dizer, eu não estou incentivando vocês a pecarem, entendeu? De modo algum. Mas estou dizendo que mesmo aqueles pecados que nós não queremos fazer,
não afetam a salvação de Deus. É por isso que os nossos irmãos, que são de outras tradições teológicas, eles têm tanta raiva que nós ensinemos isso, porque dá a impressão que a gente está ensinando uma frouxidão. Se você diz isso para as pessoas, elas vão gostar de querer pecar. Eu falei assim, gente, esse assunto não é nosso. Nós não podemos constranger a consciência de ninguém. Nós ensinamos o que a Escritura ensina e dizemos, olha, é isso que não é para fazer. Mas mesmo se nós fizermos, isso não afeta a nossa salvação. E isso é profundamente incrível, porque Deus quis que nós soubéssemos dessas coisas para nos ajudar na caminhada quando estiver nessa hora difícil. Não é motivo para agradecer a Deus? Tudo que a gente conhece estraga. Tudo, absolutamente tudo. Se a salvação não estivesse nas mãos de Deus, ela estaria exposta a perigos incontáveis. Se estivessem nas nossas mãos, imagine só. Tem dia que o maior inimigo da minha alma sou eu. Eu disse isso para meus filhos desde cedo. A minha grande preocupação não é com quem vocês andam, é que vocês vão querer fazer. O maior inimigo da sua alma é você. Não é o outro que te leva para alguma coisa, mas é você. Pense bem. Se você considerar as emoções como um teste, geralmente elas nos colocam fora do reino dos céus. Se você acreditar nas suas emoções como um teste, aí você fala, então eu não sou salvo. Eu não sou salvo. Porque o meu critério de santidade, o meu critério de merecimento, ele é bem elevado, sabe? Não é que nem o de Deus. Mas mesmo no nosso, a gente acaba ficando fora. Menos os atrevidos. Os atrevidos sempre acham que está tudo bem. Mas o crente, ele consegue enxergar melhor. O crente não deveria ser atrevido. Nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Sempre que a gente pensa em satisfazer a justiça de Deus, a primeira coisa que a gente faz é nos esconder com a máscara de humildade e vergonha. Na verdade, eu diria que é uma máscara de sem vergonha. Porque quando você se oculta atrás de uma falsa humildade, uma falsa vergonha, é o que a gente mais faz, porque na verdade você acaba querendo sentar numa cadeira que não é a sua. Com essa cara de, eu não consigo, eu não sei. Você senta na cadeira de Deus e fala assim, Deus, chega para lá. Eu vou sentar aqui um pouquinho. Já tentei 1000 vezes, não tem jeito. Olha só, não tem jeito. Anota aí, não tem jeito. E a pessoa continua. Dessa vez, Deus não me perdoa mais. Anota, Deus não me perdoa mais. O que eu fiz não merece perdão. Anota, o que eu fiz não merece perdão. É melhor sair dessa cadeira, não é? Não vai dar certo ficar aí. Eu não mereço estar no reino dos céus. O que eu fiz foi imperdoável. Quem é que está dizendo? Você está na cadeira errada. Essa não é a sua cadeira. Essa é uma falsa humildade. É uma falsa vergonha. Quando na verdade você quer dizer o que Deus faz ou não faz com a salvação dele. Para que Deus possa nos libertar de nós mesmos, nos purificar desse medo infundado, Ele nos conta que a nossa salvação está em segurança, além dos danos que até mesmo Satanás possa causar. Você consegue pensar nisso, crente? Que a nossa salvação está bem guardada nas mãos de Deus, está guardada em nosso favor? Isso é um grande conforto. E se você não sente conforto nisso, é porque você não sabe a quem pertence, ou que você pertence, corpo e alma, ao seu Senhor Jesus Cristo. Talvez você ouça isso e considere verdade, mas fique ainda pensando assim, mas eu não sei se eu sei que é isso mesmo. Aí eu direi para você assim, dá uma olhada em volta. Ainda tem cadeira vazia aqui, não tem? Não seria esperado que toda a Brasília estivesse correndo para cá e nas outras igrejas também?
que os 3 milhões de pessoas daqui estivessem correndo para uma igreja agora, para ouvir a voz de Deus, correndo para igrejas ávidos de ouvirem a voz de Deus mediante a pregação? Estão todos vindo com o desejo de adorar o único que é digno de receber honra e glória? Estão vindo? Uma massa de gente está lutando aí fora, gritando por causa do seu pecado, se arrependendo e buscando a direção de Deus segundo a Bíblia. É isso que você está vendo? Não. E por que não? Porque Deus encerrou todas as coisas sob a fé. E não é qualquer fé. É a fé que Deus dá para nós crermos na suficiência das Escrituras, na direção do Espírito Santo, na redenção consumada pelo Deus Filho, na cruz, em favor dos seus, nessa igreja de Cristo formada por gente de todos os lugares, pessoas alcançadas pelo mesmo Deus que concede a fé. É esse tipo de fé. A fé verdadeira faz exatamente esse caminho. Se seguir outro caminho não é fé verdadeira, não pode salvar. Se a fé de alguém está no santo sudário, não é a fé que Deus dá. Se depender de milagre de qualquer santo, é falsificada. Se basear em aparições marianas, é produto ilegítimo. Se o que te faz prosseguir foi uma cura espiritual de uma doença qualquer, é uma fé frágil. Se a fé depender de uma prova arqueológica irrefutável, é uma fé corroída, prestes a estragar. Todos os que são dotados de fé, de algum modo creem até mesmo contra evidência. Porque não há prova incontestável da ressurreição de Jesus Cristo. Não há prova avassaladora de que o Espírito Santo habita o cristão. Não há. Os que são dotados de fé se distinguem dos demais por continuarem a crer nas doutrinas que Pedro anuncia, de que houve um passado, na verdade houve um tempo que não era tempo, depois houve um tempo no passado e há um tempo no futuro. E essa salvação foi prometida antes que houvesse tempo, no passado e garantida no futuro. Mesmo que agora, hoje, a gente passe por provações. Então esse aqui é o texto do ontem, hoje e amanhã. E o foco do nosso é o hoje. Mas por causa de um ontem e de um amanhã. É por isso que nós lemos no Evangelho de João aquele argumento de Jesus que parece que não tem nada a ver. Tem as coisas que Jesus responde, não tem nada a ver, não é? Você viu aquela cara de... Deixa eu fazer cara de que eu entendi, porque é Jesus falando. Aí os fariseus falam assim, você não pode dar testemunho de você mesmo? Aí Jesus fala assim, eu posso. Já é ruim, né? Você fica, que argumento de autoridade é esse? Então, um dos poucos que podia usar argumento de autoridade, né? Aliás, o único que podia usar argumento de autoridade. Aí, e Jesus fala para eles assim, você está dizendo que eu não posso, mas eu posso, porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Aí você fala, eu vim de Minas Gerais e fui para Brasília. Eu sei de onde eu vim para onde vou. Gente, isso é muito especial. Porque sem Cristo nós não sabíamos. Olha em volta, olha o problema identitário que está todo mundo passando. Todo mundo tentando ancorar a sua identidade em alguma coisa, pessoa, instituição. Porque não sabem quem são, muito menos de onde vieram, e nem para onde vão. Então esse argumento pesa. É o argumento passado e futuro. Nós sabemos hoje de onde viemos e nós sabemos para onde vamos. É por isso que dá para passar pelas coisas do presente. Os que reagem assim, nesse esquema de buscar a Deus em oração, buscar a comunhão dos santos, mesmo depois de provações difíceis,
Estes são os verdadeiros e legítimos herdeiros de Deus, e são possuidores da fé verdadeira. Pode testar. A pessoa teimosamente insiste, mesmo triste, mesmo arrasado com alguma coisa. Fala assim, tem uma coisa mais importante. No meio do meu arraso, depois eu volto para chorar, mas agora a gente se reuniu aqui para bendizer o grande Deus que nos salvou. Se eu não meditar nessas coisas, a minha tristeza para a qual eu vou voltar, ela será insuportável. Mas a tristeza para a qual nós vamos voltar é garantido. Vai ter tristeza, sofrimento, dor. É só passar daquele batente para lá, para ela ficar mais clara, porque ela já está aqui. Mas é com Deus. Faz toda a diferença. E é isso que ele está dizendo aqui. Mesmo abatidos reagem assim, porque sabem, com confiança, porque sabem que a sua herança, a salvação, está reservada no céu. Mas dá para entender quando tem reclamação. Dá para lidar com isso. Tem reclamação, tem incompreensão, tem a hora difícil. Tem aquela hora em que você diz, Pai, que bom que a nossa salvação está garantida aí no céu. Mas só para o senhor saber, o negócio está difícil aqui. Aqui a gente está afundando. Pai, que bom que a salvação está garantida no céu, mas o mar precisava estar tão turbulento. Parece que não dá trégua. Ou, se você estiver um pouco mais bravo, Deus, que a gente já não chama de pai, né? Fala assim, Deus, eu sei que minha salvação está assegurada no céu. Mas de que adianta ela estar assegurada aí se aqui eu estou passando por um monte de problema? Eu queria que ela fosse aplicada agora. Bom, essa hora até que Deus podia falar algumas coisas, é que Deus às vezes fica assim, ó, Ele ouve e fica assim, ó. É mais ou menos assim, vou te dar um tempo para você ouvir o que você disse. E quem sabe você vai fazer como Pedro está ensinando, colocar passado e futuro em perspectiva e pensa melhor. Você acha que foi pouca coisa que Deus fez para você? Que tudo aquilo que foi dito de uma salvação, de fazer um novo povo, fazer nascer de novo, sem voltar para a barriga da mãe, mães, que isso foi pouca coisa. Que você que estava em rebelião e culpa, agora você é perdoado, é recolhido, não está mais em rebelião, por uma ação do Espírito Santo, e isso é nada. E aí vem o golpe de misericórdia, que é aquele que sofreu em seu lugar, cujo caminho foi chamado de caminho do homem de dores, que conheceu as dores para finalmente conhecer a glória, que é o nosso mestre. Quer dizer que você, como discípulo, quer pular direto para a glória e não fazer o caminho como discípulo de que para chegar na glória existem as dores e o sofrimento primeiro. Você quer que seja pulada essa etapa para você? E você acredita que será um caminho melhor para você pular essa etapa que você já entendeu? Quanto treinamento é feito? É como tentar ensinar para crianças que matemática se aprende na ponta do dedo. Não é só olhando e pensando aqui. Pessoas podem ter uma facilidade maior para fazer contas mentais, mas matemática se aprende na ponta do dedo. Você pode olhar e falar assim, não, eu já entendi. Aí você fala assim, então resolve esses 4 para mim aqui. É impressionante, cara. Quando você pega um lápis, parece que a burrice se instala. Você começa a riscar e fala assim,
Como é que é mesmo? Porque não é o mesmo caminho. Existem caminhos mentais, neurais, para até chegar à ponta do dedo. Tem que chegar até as suas ações mais simples. Se a compreensão do Evangelho não chegar nas suas ações mais simples, ela é só compreensão mental mesmo. Mas ela de fato não foi compreendida. Que nem um filme que já foi citado aqui, de um matemático indiano, sempre tem que ser indiano, não sei porquê. Deus coloca sapatos na Armênia, matemática na Índia, eu não sei. Padarias em Portugal, eu não sei como é que funciona isso. Ou se é só no Brasil, né? Que essas coisas vêm para cá e viram isso. Mas esse rapaz, ele foi para a Inglaterra, também trabalhar com um matemático muito bom lá, e eu só quero pegar esse pedaço da história. Ele sabia por intuição as coisas, ele era muito bom, o indiano. E ele ria quando o professor perguntava assim, então prova. Aí ele falava assim, é isso. Aquela risada indiana, como de japonês na feira, fica rindo para você. Aí você fala, tá certo, é isso mesmo. Eu falo assim, não, mas eu entendo que deve ser isso mesmo, mas você tem que provar o caminho, por onde que chegou, para que outros possam trilhar o caminho. Por onde que chegou lá? É isso que a gente está passando aqui. Nós estamos sendo provados para mostrar uns para os outros como é que nós chegamos lá. E Deus vai mostrar uns para os outros como é que nós estamos chegando lá. De modo que quando a gente se reúne aqui para adorar, a gente está olhando um para o outro falando assim, óbvio, luta, né? Mas, cara, você parou sua vida e veio aqui adorar, se alegrar com Deus. E você vai olhando para a vida um do outro aqui e vai falando assim, fulano, fulana parou, a vida está dura, mas parou para esse momento, o momento mais importante. Ou seja, em meio à dor e ao sofrimento e à opressão, tem esse momento de eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Está garantido. Eu posso voltar para a tristeza e lutar, porque Deus está comigo. Agora, dá para entender essas perguntas meio atrevidas, não dá? Dá para entender. Deus, por aqui está difícil. Dá para entender, porque tudo que nós fazemos é afetado pela nossa enfermidade, pela nossa humanidade caída. O uso do dom de Deus, a fé, ela também é afetada. Muitas vezes nós trememos, muitas vezes nós ficamos ansiosos, nós tememos pessoas, nós pecamos, e todas essas ações e sentimentos, elas nos fariam crer que nós estamos fora da lista de Deus. Embora tudo seja afetado pela enfermidade da nossa humanidade caída, Pedro não nos deixa em suspense. Ele testemunha que permanecemos pelo poder de Deus, pelo que Ele disse, para que nenhuma dúvida surja na nossa mente fraca. Ela vai tentar nos desanimar por causa do nosso pecado, mas a fé é dom de Deus. Mas haverá momentos nos quais nós vamos usar esse dom de Deus com mais timidez, com insegurança e desconfiança até. Olha, a gente pode até ser fraco, mas a nossa salvação ela não é incerta, porque ela é sustentada pelo poder de Deus. Assim como nós somos gerados pela fé, a própria fé recebe a sua estabilidade do poder de Deus. É por causa disso que nós temos segurança, não só para agora, mas também para o futuro. Até aquela manifestação claríssima, quando Jesus voltar e chamar os seus. E a gente que estaria com vergonha, como um Pedro, que a primeira vez que ele vê que é o mestre no barco, ele se esconde, ou ele pede para não ser lavado. Para a última aparição de Jesus, também vindo de um barco, em que agora ele se atira todo afoito para cima de Jesus. Eu acho que vai ser desse jeito que a gente vai fazer. Talvez a gente pense assim, quando Jesus estiver vindo aí, talvez em cima do Lago Paranoá, andando maravilhosamente, aí você fala assim, que vergonha, olha quanta coisa que eu fiz. Não,
A gente anda com outra confiança. Nós fizemos muita besteira, mas nós confessamos esses pecados. Ele perdoou todos esses pecados. Eu acho que quando a gente ouvir de novo, a gente vai correr para Ele que nem criança correndo com os pais que acabaram de chegar. A gente vai correr todo afoito. Afinal, Ele é a nossa segurança. E uma vez manifesta, a gente corre para Ele. As provações, portanto, que o texto fala, elas não provam que não há fé, ou que ela não seja verdadeira. Ainda nós somos humanos falíveis, nós somos afetados pela tristeza, tememos o perigo, a pobreza é desagradável, e as perseguições são duras e difíceis de suportar. Nós experimentamos a tristeza dos males, mas ela é tão abrandada pela fé, que a alegria brota no meio de tudo isso. A tristeza não impede esse tipo de alegria, porque nós já sabemos o que Ele fez, nós sabemos de onde viemos e para onde nós vamos. E à medida em que nós vamos caminhando com Deus, Ele vai pondo fim à tristeza. É por isso que a verdadeira paciência é esse conhecimento rotineiro que a gente vai tendo na Escritura sobre Deus, sobre as bênçãos de Deus, sobre o que Ele faz, especialmente dessa adoção gratuita com a qual Ele nos favoreceu, e mediante a qual nós temos acesso às coisas espirituais. Na verdade, mesmo, as nossas provações, a gente não gosta de pensar nisso. Do ponto de vista de Deus, precisa ser necessário para a nossa salvação, porque são ocasiões de mostrar alegria. Talvez um tipo mais rebelde vai dizer assim: ô Deus, aí já não chama de pai, né? Ô Deus, eu posso mostrar alegria, não precisa mandar mais nada não. Eu mostro para o Senhor toda alegria. Então, assim, tenta não sentar na cadeira de Deus de novo. Deus sabe exatamente quem você é, quem eu sou, quem nós somos. E Ele sabe o tamanho do que Ele manda para cada um. Pedro ensina que os fiéis suportam a tristeza de bom grado. Percebe como esses testes são interessantes? Eles sempre esbarram nisso, não é? Você suporta a tristeza de bom grado. Porque se você fosse ímpio e não tivesse a fé salvadora, você ficaria murmurando perversamente, contendendo com Deus o tempo todo. E mesmo quando estava tentando ser educado com Deus, você ia falar assim, tentando ser mais educado, você diria assim: fazer o quê, né? É o que Ele mandou, é o que Ele tem para nós, né? Não dá uma ideia de eu estou conformado? Eu estou conformado, mas não estou. É bom saber que Deus, não sem razão, prova o seu povo. Se Deus nos afligisse sem causa, isso seria muito difícil de suportar. Aliás, é por isso que Jó não desesperou, porque ele não foi provado sem causa. Ele poderia imaginar isso algumas vezes, mas a própria ação de Deus na sua vida, misteriosa, ia domando os seus sentimentos. A razão das provas e sofrimentos, nem sempre, ela é aparente para nós. Mas eu devo estar totalmente convencido de que é a vontade de Deus. Mesmo que seja eu, com as minhas mazelas, que tenha feito as coisas ruins. Deus sempre dá um jeito. De novo, eu tenho medo de pregar isso. Porque quem é safado vai ficar só fazendo mazela. Fala assim, Deus dá um jeito. Não, a sua e a minha responsabilidade é de fazer as coisas de modo mais adequado, segundo o que Deus ensina. Se der errado, eu nem fico muito desesperado, eu posso ficar triste, desapontado, mas eu sei que Deus está trabalhando a salvação e que sequer as minhas mazelas, que são erradas, e que eu posso viver uma vida pior por causa delas,
mas elas não são as variáveis que vão manchar a salvação, que vão corroer a salvação. O valor de muitos produtos está no refino, na limpeza. E, em geral, eles são submetidos à pressão, temperatura, para separar o que não presta. Parece bem a nossa história, não é? A nossa fé, ela não será honrada e coroada por Deus até que ela seja devidamente provada, até a volta de Cristo. Essa é a parte boa. Gente, é só até Jesus voltar. Aí você fala assim, mas quando? A gente já está interessado que seja semana que vem. Podia voltar hoje. Se bem que tem alguns que diriam assim, hoje não, eu tenho alguma coisa para fazer amanhã. A gente é muito safado, de um tanto que eu não consigo nem dizer. Aquilo que seria a nossa alegria máxima, a gente é capaz de postergar e falar assim, dá para você voltar semana que vem, que tem um aniversário. Aí você fala assim, sim, o aniversário vai ser bem mais divertido, né? Você vai relaxar muito mais do que andando comigo. É isso que você está dizendo? Não, Senhor. Aí vai entrar naquela de falso humilde. Por isso que é preciso voltar os nossos olhos para Cristo. Se desejamos, em nossas aflições, contemplar glória e louvor. As provações, elas estão cheias de reprovação e vergonha, mesmo sabendo que elas podem se tornar gloriosas em Cristo. Mas essa glória ainda não é totalmente vista, porque o dia da consolação ainda não chegou. Você deve ter percebido no verso 8, não é? Que a fé ela não pode ser medida pela vista, por aquilo que você vê. A história já mostrou inúmeras situações nas quais a vida cristã foi miserável, seja por guerra ou perseguições. E alguém que visse um cristão nessa situação, aparentemente miserável, vai pensar o quê? Vai pensar que não vale a pena essa história. Porque a impressão que se dá é que a vida cristã é repleta de vitórias. Não. Ela é repleta de coisas faltando, de perseguições. E alguém falharia imediatamente quanto à realidade da fé ou à certeza da salvação se visse essas cenas. Ou se estiver vendo agora. A felicidade e bem-estar, elas dependem da esperança. A fé enxerga as coisas, mas o seu olhar ela penetra o reino invisível de Deus e se contenta com o espelho da palavra. É por isso que a gente repete, prega a palavra, estuda a palavra, por causa desse espelho que a gente se contenta com a voz de Deus mediada. A fé, segundo a Escritura, é a certeza de coisas que nós não vemos, como é dito em Hebreus 11:1. A fé verdadeira, então, em termos de teste, não é um apego confuso a Deus, um constante estar afastado para ver se funciona. Eu sou apegado a Deus, mas assim, eu estou olhando para ver se vale a pena entrar nessa. Eu estou à distância só monitorando. Se eu perceber que é um investimento que dá para, entendeu? Aí eu chego junto. Isso é outra história. Daqui você pode fazer isso. Mas com Deus, não é assim não. A fé verdadeira te atrai. E você é atraído para estar com Deus. Você é atraído para estar com o seu povo. Aí você fala assim, então, tem uns amigos meus aqui que não estão vindo cultuar, estão sumidos. Fala assim, de repente, não tem a fé verdadeira. Que isso, pastor? Eu falei assim, não, estou só supondo. Pode ser que não seja, pode ser que tenha e seja safado só. É só confessar o pecado e largar disso. Mas se não largar disso, a gente pode com tranquilidade dizer, você está indo num caminho perigoso. O afastamento da comunhão dos irmãos é um caminho perigoso, que dá alguma demonstração de que você não pertence de fato a Cristo. Isso você pode dizer. Eu não posso afirmar que alguém não pertença, mas eu posso dizer que esse é um caminho perigoso, que pode estar dando uma demonstração de que o produto com o qual você anda trabalhando, a tal da fé que você exerce, ela pode ser uma fé falsa. A fé verdadeira, ela busca isso aqui. A fé verdadeira não é esse apego confuso, não é uma repetição vazia do nome de Jesus,
mas é algo que acende o coração da gente, para Cristo, porque onde está o seu tesouro, o seu coração está lá. Então, se o seu coração não está na comunhão dos santos, é porque está em outro tesouro. Isso pode ser dito também. Tem gente que se gaba de ter uma fé legítima, fala assim, olha a etiqueta, mas a sua alegria não se eleva além dessas provações terrenas, não existe alegria. Você fala assim, esse é um outro teste. Aí você fala assim, rapaz, que vida sempre triste. Eu falei assim, não te contei metade. Eu falei, nossa, aí a coisa ficou ruim mesmo. Quem tem muita alegria contar só a tristeza, e não mostra nem alegria em contar a tristeza, fala assim, cara, tem uma coisa errada. Porque o pacote da fé que Deus dá, faz com que essa alegria venha acima dessas coisas. Então, se você se gaba de uma fé legítima, essa etiqueta parece falsa. Parece falsa. Se os seus relacionamentos, eles desaparecem no sofrimento, e a gente se separa uns dos outros, você vê que o grande critério acaba sendo o corpo de Cristo, não é? O sofrimento tende a nos separar dos outros. Toma cuidado. Se é sofrimento que alguém não pode vir, a igreja vai. Mas tem sempre um jeito. Eu sei que as coisas estão complicadas. E tem gente com muita preocupação para hoje. Mas para tentar resolver o sofrimento sem ser do jeito de Pedro, do jeito que ele ensina nesse texto, que é olhar no passado, olhar no futuro. Outros pregadores diriam, Pedro, ele começa falando sobre doutrina, e como essa doutrina te ajuda a viver o dia a dia. Porque essa eleição na eternidade, ter havido um começo bom, ter havido um mundo quebrado, e ter havido uma redenção histórica, que vai se manifestar no futuro, tudo isso é doutrina, é isso que nos consola, é isso que nos ajuda a viver bem agora, porque o dia difícil vai chegar. Lá em casa nós somos 6, alguém vai enterrar 5, isso eu já sei. Quem vai sobrar, eu não sei, e não vai sobrar, alguém vai enterrá-lo, mas o fato é, alguém vai enterrar 5, e você sabe que a vida é exatamente assim. Isso podia ser uma notícia péssima, não é? Fala, caramba, que notícia horrorosa, pastor. Eu falei assim, gente, a gente está no filme Eternos, entendeu? Esse não é o filme é outro, a vida real é Eternos em Cristo. Mas aqui, poderia ser uma notícia ruim, se a fé da gente já não viesse sendo provada, e você tivesse certeza do que Deus disse. É isso. Você não anda aí carregando um monte de apetrecho, não é? Nem para o mel, nem para a gasolina, para nada. Você acredita ou num selo de qualidade ou na palavra de alguém. Pois bem-vindo. Os leitores de Pedro, sem terem visto, passaram a amar Jesus, porque acreditaram que Ele os amou o suficiente para morrer por eles. Pode ser que você não consiga fazer nenhum teste. Nós vimos alguns, do amor, do ajuntamento. Se tiver dúvida mesmo, do tipo de fé que você anda carregando aí, fala com ele. A gente não busca o especialista? Por que você não buscou o especialista ainda? Se você não buscar o especialista, é porque você está satisfeito com um produto falso. Pode acontecer, não é? Fala, rapaz, eu estou tranquilo aqui, não preciso nem saber se é verdadeiro. Estou feliz. Como dizia uma pessoa, estou feliz, eu e meu Jesus aqui no meu cantinho, sem ninguém. Aí você fala assim, cara, tem uma coisa estranha aí. Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Vamos orar? Bom Deus e Pai, bendito seja o Teu santo nome. É tão difícil falar das provações que o Senhor traz. É tão difícil falar de uma vida dura e saber que o Senhor é soberano sobre isto. Nós gostaríamos de pedir que não fosse assim. E nós vamos continuar a trazer diante do Senhor as nossas ansiedades, o nosso desejo de que não seja assim. Nós vamos continuar a fazer isso. Mas também, Senhor,
Abençoa que a gente consiga ouvir a Tua voz e consiga perceber aquelas coisas que o Senhor não está mudando, para que em meio à dificuldade a gente consiga manifestar uma alegria, a Tua alegria, a alegria que veio no presente que o Senhor deu da fé, de ter sido plenamente restaurados, de termos sido regenerados, de termos sido salvos, e uma salvação garantida para todos sempre. Ajuda-nos a ver brotar essa alegria em meio às coisas difíceis que o Senhor não quiser mudar em nós, ou nas situações que nós passamos. Toma-nos nas Tuas mãos, Senhor. Toma-nos nas Tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.